Band Saúde oferecimento Clínica Imaginar é cuidar do presente para construir futuros possíveis. Vitor Almeida, endocrinologia e diabetologia. Protetize, seu recomeço é aqui. Aliança Saúde Brasil, completa em tudo. Doutora Maria Clara, neurologista especialista em dor. A gente está vivendo mais, está trabalhando mais, está cansando mais. O Brasil está envelhecendo. A internet está prometendo soluções rápidas. E no meio disso tudo, uma coisa continua essencial: o cuidado. Mas quem está cuidando de quem? Do início ao fim da vida, a saúde mudou. E a forma de cuidar também. O Band Saúde começa agora. Muito bom dia, o Band Saúde está no ar. É um prazer contar com a sua presença, com a sua audiência nessa manhã de sábado para falar sobre o que mais importa: a minha saúde, a sua saúde e a nossa saúde. Antes da gente começar, já apontou o celular para esse QR Code que está aqui na tela? É só apontar o celular e acompanhar todos os nossos bastidores durante a semana, já que a gente só se encontra nos sábados. Mas eu vou te contar que o programa de hoje está incrível, recheado de novidades e recheado de assunto que realmente faz a diferença. E claro, com aquele papo descomplicado, inteligente que só a gente sabe fazer. Vamos começar? São mais de 32 milhões de idosos em todo o país. A expectativa é que, com o passar dos anos, a maioria das pessoas deste país sejam idosas. E quando a gente fala de idoso, a gente fala sobre dignidade. E aí que entra as casas de repouso. Muita gente acha que é abandono, não é verdade? Mas a gente está aqui para mostrar o contrário. Quando você ouve casa de repouso, o que vem na sua cabeça? Silêncio, solidão, abandono? Talvez esteja na hora da gente atualizar essa imagem. Porque o Brasil está envelhecendo e rápido. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país já tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E em poucas décadas, teremos mais idosos do que crianças. A pergunta não é se isso vai acontecer, é se a gente já está preparado. Assim, eu sempre trabalhei com idoso desde que eu ainda sou técnica de enfermagem, né? Comecei fazendo técnico de enfermagem. Quando eu iniciei a minha profissão, era idoso que eu atendia. E eu passei também por muitos lares onde eu via depósitos de idosos. E eu falei que eu não queria, né? Eu queria fazer algo diferente, eu queria ter um lar de idosos, mas um lar acolhedor. Aí eu fiz a minha formação em fisioterapia. Eu amo o que eu faço, mas eu comecei mesmo com o desejo de tentar fazer a diferença de lares, né? De tentar desmistificar essa sempre que é lugar de maus tratos, que é um lugar que não acolhe. Então, o pensamento sempre foi de tentar fazer a diferença. E a cada dia que passa, eu vou tentando melhorar na medida do possível para tentar fazer com que eles se sintam o mais acolhidos possível. Envelhecer não é desaparecer, é continuar vivendo, só que com outras necessidades. A gente cresceu ouvindo que colocar os pais numa casa de repouso era abandono. Mas será que é mesmo? Aqui, por exemplo, deixar não tem nada a ver com abandonar, mas sim fornecer dignidade de vida nos últimos anos. Existe uma culpa silenciosa quando o assunto é institucionalizar o idoso, mas cuidar também é saber quando não dá mais para fazer sozinho. Tem família que trabalha o dia inteiro, tem filho que mora em outra cidade, tem casos de Alzheimer, demências, limitações motoras. É desafiador.
Cuidar de idosos é desafiador, cada um com seu jeitinho, com sua patologia. As coisas hoje mudou muito, então para eles aceitar algumas coisas hoje é bem difícil. E aí, às vezes, estar no convívio da família dentro de casa, ver certos comportamentos de netos, e não aceitar muito bem isso, acaba que quem não entende acaba que acha que o idoso é chato, que o idoso tá aqui me atrapalhando, E muitas das vezes não é bem assim, né? Eles vamos começar a pensar como era antigamente e como é hoje, né? Então, pensando no processo do envelhecimento, da época dele para a nossa época de agora é totalmente diferente. E a gente que tem que respeitar, né? Tem que aprender a respeitar. Cuidar exige estrutura física, mas também emocional. E nem sempre amor sozinho resolve. Financeiramente não é barato, né? Tudo para idoso é muito caro. Por mais que um lar seja particular e tudo mais, mas requer questões financeiras e que não é barato. Então, o processo que a gente tem aqui de profissionais, de pessoas para trabalhar, que possa fazer o trabalho bem feito com o idoso, alimentação, tudo isso, né, e muito mais, é uma das coisas mais desafiadoras, e achar profissionais que entendam o verdadeiro cuidado, porque muita gente está se formando só porque tem mercado. A população está envelhecendo, então vou me voltar para essa área porque eu vou conseguir emprego. E não pelo fato de querer realmente cuidar de verdade. Eu queria te perguntar, o que é a vida para Luciano? Como é para todo mundo, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. É o natural de todo mundo, né? Como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ninguém sabe da existência quando começou nem quando vai acabar. Como disse Albert Einstein, ele disse: matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Isso, eu nem lembro mais disso. Então, já estudei tudo isso. Eu acho que na semana... O jornalista é muito competente, tem muita cultura. Mas jornalista de humanas, não é de exatas, viu? Jornalista de humanas, não é de exatas, não é de física, não é de matemática. Eu sou de ciências exatas, eu sou bacharel em direito. Então, só tenho uma filha e uma neta. E eu estava vivendo sozinho. Eu fui tomar café, quando bebi a água, escorreguei e caí. Eu fiquei 6 dias, eu deitado na cama, me rastejando, né? Só bebendo leite, só leite. Quando chegaram, me encontraram, me ajeitaram, me deram banho, coisa e tal. Eu passei uma noite e depois me trouxeram para aqui, porque ela trabalha o dia todo, ela é enfermeira. E o marido dela é policial. Então, eu tomei a deliberação de dizer, ela me sugeriram, eu também adotei logo de praxe, vim para uma casa de repouso, que eu tenho muita gente para conversar, eu vivia só, tenho muita gente para conversar. Na verdade, o meu primeiro contato com idosos foi em uma rede de supermercado que eu trabalhava, onde, quando eu chegava para assumir meu posto, designava com os caixas. Porém, as meninas, caixa preferencial não quer. Aí sempre sobrava para mim. Aí foi indo que eu acabei me apaixonando pelos idosos. Tinha idosos que iam para lá pro mercado só para conversar, porque se sentia sozinho, morava sozinho, aí por isso eu peguei amor. O Brasil está vivendo mais, mas viver mais exige uma nova organização familiar. A expectativa de vida aumentou, mas as famílias diminuíram e a rotina ficou ainda mais acelerada. Talvez a discussão não seja colocar ou não colocar, mas como garantir dignidade nessa fase de vida. Porque quando você começa a ouvir as histórias deles, e aí você vivencia algo que muitos daqui, eles eram felizes capinando o quintal, né? Então, trabalhando na roça, trabalhando demais. Hoje está tudo mudado. E aí, quando eles chegam aqui, contando as histórias deles, e a gente parando para refletir, a gente começa a entender, nossa... Com certeza, a vida é muito além do que a gente acha. Eu comecei a olhar a vida de outra forma. Porque assim, eu cuido deles como se eu estivesse cuidando de minhas... Eu tenho 2 avós vivas ainda. É como se eu estivesse cuidando delas. Envelhecer não deveria ser um medo, deveria ser um privilégio. E talvez o verdadeiro abandono não seja mudar de endereço, seja não oferecer cuidado.
Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Mas envelhecer não é a única fase que precisa de atenção. Seja no puerpério, no pós-operatório, em todas as fases o cuidado tem que ser o primordial. A gente foi entender como é que funciona essa ajuda e se de fato ela é sinal de fraqueza ou de investimento. Cuidar não começa aos 60 anos e também não termina ali. Cuidar começa no primeiro colo, no primeiro banho, na primeira madrugada em claro e reaparece muitas vezes lá na frente, quando a gente precisa reaprender a segurar a mão de alguém. Existem empresas hoje especializadas, a Cuidar Alphaville, ela se especializa nisso, né, em dar um suporte para essa família. Né? Ontem eu tive com uma cliente que ela mora com a mãe, ela cuida da mãe há 6 anos, falou para mim, não tô tendo mais paciência. Então ela não tá abandonando, ela tá pedindo socorro. Eu preciso de alguém, porque eu também preciso de ter um tempo para mim, eu não viajo, eu não faço nada. Ela disse, eu saio limitada, tenho que voltar correndo, porque a secretária sai 4 horas da tarde, ela fica me fazendo um favor de ficar com minha mãe enquanto eu vou ali no shopping. Então, não é ao contrário, eu acho que é o contrário, né? É você demonstrar realmente amor para aquela pessoa que você ama, né? Tem uma música que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, mas amar também é cuidar, e cuidar dá trabalho. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Cuidador organizando medicação, mãe aprendendo a amamentar, paciente em recuperação sendo auxiliado. Não existe a categoria cuidador de pessoas, é cuidador de idosos. Essa nomenclatura precisa ser, inclusive, modificada. Sim. Né? Porque você pode ser jovem. Eu tive um cliente jovem tetraplégico e a revolta dele era porque na carteira do profissional, o cuidador era escrito como cuidador de idoso e ele não era idoso. E ele queria que eu mudasse isso. Eu falei, isso aí eu não posso mudar, essa nomenclatura não foi criada por mim, mas eu não sou idoso. Eu falei, mas eu não posso mudar isso. Então, eu acho que precisa ser visto como hoje a gente cuida de pessoas. Durante muito tempo, o cuidado foi quase sempre responsabilidade da família, principalmente das mulheres. Só que a vida mudou. As famílias são menores, o trabalho ocupa mais espaço e algumas situações exigem preparo técnico. Nós aqui na Cuidare Alphaville oferecemos para os clientes que fazem uma cirurgia plástica esse suporte tanto hospitalar como pós-hospitalar, né? Então, o profissional ele já acompanha o cliente que vai fazer uma cirurgia no hospital. Ele já sai de lá orientado pelo médico, pela equipe de enfermagem do hospital, acompanha esse cliente para casa e fica lá até o momento que ele começa a ter mais independência ou ele tem uma alta do médico, né, para determinados procedimentos. Então, recentemente tive uma cliente que ela caiu, ela fraturou clavícula e fez uma cirurgia no pé, não podia botar o pé no chão e a família era quem estava dando suporte, mas todo mundo precisava voltar a trabalhar, as filhas, e nós ficamos na casa dela 30 dias acompanhando ela até ela ser liberada a botar o pé no chão. Então a gente dava todo suporte para ela, pegava alimento, pegava água e dava banho, saía com ela para ir para o hospital, fazer curativo, acompanhava todo esse processo dela, né? Então, em todos os tipos de cirurgia, a gente consegue dar esse suporte. Pedir ajuda ainda vem acompanhado de culpa, como se dividir o cuidado fosse abrir mão do amor. Mas talvez seja o contrário. Talvez dividir seja fortalecer. Cuidado é necessário. Para esse cuidado ser bom, tem que ter um investimento de forma adequada. A gente tem que entender que quando a gente procura uma empresa, a gente não tem que comparar preço, a gente tem que comparar valor. Porque o valor agregado, porque às vezes você contrata uma empresa R$1.000 a menos. Ah, mas é R$1.000 a menos. Você vai ter uma dor de cabeça imensa. Profissionais não qualificados, não treinados,
Uma seleção dentro de uma empresa dessa mal feita, uma profissional que vai para dentro de uma casa sem ter realmente uma capacitação, é um desastre. No começo da vida, alguém cuida da gente. No meio do caminho, a gente aprende a cuidar. E lá na frente, a gente entende o valor de ser cuidado. Talvez o cuidado nunca tenha sido sobre idade, e sim sobre continuidade. Então eu posso dizer que o cuidado é um elo entre as gerações. Com certeza. E foi pensando nisso que a Cuidar e Alphaville segue cuidando, do começo ao fim da vida. E hoje eu vim de um lugar diferente. Vocês devem estar se perguntando, Bruno, o que é que você está fazendo dentro de um consultório? Isso vocês vão ver nessa reportagem agora. Sabe aquelas coisas virais do Instagram, das redes sociais, como a soroterapia, a dieta da selva, sobre todo mundo tem que tomar muito whey todos os dias? Tudo isso a gente vai desmistificar e Dr. Vitor faz um alerta importante. Um vídeo promete emagrecimento em 10 dias com vitamina na veia. Outro garante que basta um shot matinal para acelerar o metabolismo. Tem pão proteico, iogurte proteico e até café proteico. E agora, até dieta da selva. Todo dia surge um novo protocolo revolucionário. Mas se fosse tão simples assim, por que a obesidade continua crescendo? A gente chamou um médico especialista para separar o que é ciência do que é só marketing bem feito. A soroterapia virou tendência. Bolsas coloridas, promessas de energia, imunidade e emagrecimento. Mas vitamina na veia emagrece? Não existe nenhuma evidência, tá, que nos traga que existem protocolos de soroterapia para metabolismo, para aumento de energia ou para disposição. Não existe isso na literatura. É muito mais um marketing por trás das medicações que querem ser vendidas, que estão sendo, na verdade, passando por uma empurroterapia, né, para o paciente. Se o paciente ele precisa de alguma reposição de vitaminas, de minerais ou de ferro, por exemplo, a depender se ele apresenta uma anemia, se ele tem realmente uma deficiência, a reposição ela pode ser sim indicada e é possível que ela seja feita por via venosa, mas o termo soroterapia, de maneira geral, ele não deve ser utilizado dessa forma banal, porque depende muito da indicação. Na grande maioria das vezes, se sua deficiência de vitamina, de minerais não é muito grave, a reposição oral vai conseguir, até mesmo a sua própria alimentação direcionada por um nutricionista vai ser capaz de sanar essa deficiência. Uma deficiência mais grave, acompanhada de uma anemia, de uma B12 muito baixa, uma D muito baixa, pode precisar de uma reposição injetável ou uma soroterapia, mas isso vai depender muito da individualização de cada paciente, daquele quadro de deficiência que é um pouco mais grave. Por exemplo, com relação à vitamina D, a gente já teve algumas notícias, por exemplo, circulando de pacientes que foram internados em UTI com hidronefrose, com disfunções renais, com problemas hepáticos devido ao excesso de vitamina no sangue. Então, quando a gente tem muita vitamina D, a gente pode causar um desbalanço do cálcio no corpo. Indivíduos idosos, por exemplo, com vitamina D muito alta, aumentam o risco de fraturas. Então, a gente precisa ter um direcionamento, fazer exames para saber qual a dose ideal a ser feita pelo tempo também necessário. Então, não é só você comprar a fórmula que foi te passada, só fazer a injeção que seu amigo te indicou. Você precisa ter o acompanhamento de um profissional que consiga te direcionar para a quantidade e o tempo ideal dessa reposição. Os shots matinais também viralizaram. Limão com gengibre, vinagre de maçã, cúrcuma com pimenta. A promessa é sempre a mesma, acelerar o metabolismo. Mas será que existe algum alimento isolado capaz de fazer isso? Pronto, isso é o que, na verdade, a gente traz um pouquinho do termo da cronobiologia. O que seria isso? A gente calcular as calorias necessárias, que normalmente a gente faz de 30% a 40% das suas calorias do dia, a gente tenta colocar nas suas primeiras refeições. A gente tem diversos estudos que trazem que, inclusive, há uma redução no perfil da fome para aqueles pacientes que fazem o café e o almoço antes das 3 horas da tarde. Então,
O objetivo para você ter mais energia é focar em uma alimentação mais robusta pela manhã e não jogar toda essa responsabilidade para um shot matinal, com limão, glutamina, cúrcuma. Esses suplementos podem ter suas áreas de atuação específicas, tá? A glutamina para pacientes que têm problemas absortivos, problemas gastrointestinais, pode ter seu benefício, mas não é todo mundo que tomar um shot matinal em jejum com limão, água morna e glutamina vai ter benefício, tá? O jejum, por si só, ele pode ser uma técnica utilizada naqueles pacientes com obesidade, que tem uma resistência insulínica maior, então a gente ficar mais tempo sem se alimentar de maneira planejada pode ajudar na redução da insulina e da melhora dessa resistência, tá? Mas não é porque um determinado público se beneficia dessa terapia que todas as pessoas vão fazer e ter o mesmo benefício. Até porque quando você passa 12, 16 horas em jejum, você precisaria das horas restantes um planejamento nutricional que pudesse te abarcar as calorias necessárias para aquele dia. Pense, por exemplo, que você tem um tanque de combustível para rodar ali o dia todo e você começa o seu dia com aquele tanque vazio. Você precisa, no final do dia, sair daquela reserva para que seu corpo tenha um tempo de recuperação ideal e consiga chegar no seu objetivo, seja ele de emagrecimento, seja ele de ganho de massa, enfim, depende muito da estratégia e do objetivo do paciente. Não é só pegar a estratégia que aquela blogueira utiliza ou uma planilha já pronta que vai funcionar para você, até porque cada pessoa vai ter sua idade, seu peso, sua altura, sua quantidade de atividade física durante a semana, e esses são os tópicos principais que a gente avalia para calcular quantas calorias, quanto de combustível você precisa por dia. Outra febre, tudo virou proteico. Pão proteico, iogurte proteico, barrinha proteica. A proteína até ajuda na saciedade, mas consumir proteína em excesso emagrece ou pode virar mais caloria no final do dia? A gente vai começar aqui pela parte, né, dos suplementos proteicos, né, as barrinhas de proteína ou então os shots, né, proteicos. Qual é o nosso objetivo com esses alimentos, né? A gente bater uma determinada meta proteica do nosso dia. Como a gente calcula isso? A maioria dos estudos vai trazer pra gente 1,6 a 2,2 gramas dessa proteína por quilo de peso, tá? Então, se a gente considera que a gente precisa consumir 120 gramas de proteína num dia, a gente vai passar mais ou menos por 4 refeições, em torno de 100 a 110 gramas de frango por dia, tá? Mas eu não tenho possibilidade de fazer essa refeição, por exemplo, no consultório. Eu tô no atendimento, eu tô lidando com o meu paciente, eu não consigo fazer aquela refeição sólida. Então eu vou optar por uma refeição líquida. Eu consigo colocar aquela proteína, bater o quanto eu preciso para o meu objetivo de ganho de massa muscular. Mas não é só porque o alimento tem 11, 12, 20 gramas de proteína que ele vai ser necessariamente saudável. A gente precisa avaliar quais são os nutrientes que estão ali, quais são os ingredientes utilizados. Quando você vira o produto e olha a tabela nutricional, o primeiro ingrediente que aparece naquela fileira de diversos é o que mais está presente naquele alimento, e se você chegar lá no final, você também vai ver muitos conservantes, aditivos, emulsificantes que estão presentes ali. Quanto mais ingredientes um alimento tiver, pior é para a sua saúde, porque existem muitos produtos químicos ali que a gente não vai ter muita certeza do que eles vão causar, né, a longo prazo. Então, de preferência, utilizar o mínimo possível a ponto apenas a gente bater a nossa meta proteica. Então, se eu consigo comer minhas 4 refeições ao dia com refeições sólidas, com meu arroz, feijão, frango, carne, eu não necessariamente precisaria de um alimento proteico. Existem exceções? Existem. Pacientes obesos ou com uma sarcopenia oculta, que é o que a gente chama daquele paciente que tem uma composição corporal mais discrepante, ele tem muito mais gordura do que proteína, então ele é um paciente que já tem uma tendência maior durante o processo de emagrecimento a perder mais massa muscular. Então a gente tenta deixar a proteína desse paciente um pouco mais alta ao longo do dia, então além das refeições que ele vai fazer em volume menor e em mais quantidade, né, uma frequência maior de vezes, a gente acrescenta uma barrinha, acrescenta 1 ou 2 doses de whey ao longo do dia, para a gente aumentar a quantidade de proteína que ele vai ter correndo no sangue dele, evitando assim o catabolismo, que é a perda de massa muscular. A chamada dieta da selva defende que devemos comer como nossos ancestrais. Mas nosso estilo de vida hoje é o mesmo de milhares de anos atrás? Cortar grupos alimentares resolve mesmo ou cria outro problema lá na frente? Essa dieta da selva, né, uma dieta carnívora, muito focada, né, na
proteína da carne, ela muitas vezes vem acompanhada de altos níveis de gordura. E a gente precisa ficar atento aos níveis de colesterol e também a outros marcadores laboratoriais que podem indicar aumento de risco cardiovascular. A gente tem uma dieta hiperlipídica, ou seja, com muitos lipídios, com muita gordura, vai a longo prazo aumentar o nosso nível de colesterol, principalmente colesterol ruim, tá? Assim como o risco cardiovascular como um todo. Não é apenas você investir na proteína da carne, você precisa investir em uma dieta que tenha a quantidade de calorias e nutrientes ideal para o seu corpo, para o seu peso e para o seu objetivo, tá? Se a gente pensa no colesterol, né, o colesterol total, vamos destrinchar ele em colesterol bom, HDL, o colesterol ruim, o LDL, que são, né, facilmente, né, conhecidos já pela população. Não apenas esses dois são fatores que vão nos direcionar ao risco metabólico, ao risco cardiovascular. A gente precisa avaliar também a circunferência abdominal do paciente, se ele tem uma resistência insulínica mais alta, a ApoB, que é a apolipoproteína B e a lipoproteína A, que são hoje dois marcadores importantes para a gente entender o perfil genético e o risco trombótico de eventos cardiovasculares desses pacientes. No meio de tantos protocolos, a resposta parece menos glamurosa. Não existe fórmula mágica. Existe constância, alimentação equilibrada, movimento, sono e acompanhamento profissional. Então, é necessário ter um acompanhamento, não é só seguir uma dieta de Instagram, uma recomendação de amigo, colega, blogueira, que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Você pode até perder peso, mas não significa que essa perda de peso está vindo com qualidade. A gente precisa tentar focar na manutenção da funcionalidade e por isso, ao longo do nosso acompanhamento que a gente oferta, a gente vai avaliar a força que o paciente apresenta, a disposição, a energia dele ao longo do dia, se todos os fatores ligados à qualidade de vida dele, com treino, dieta, sono, hidratação de qualidade, estão sendo seguidos e estão melhorando ao longo do tempo, para que a gente tenha um acompanhamento eficaz e que realmente melhore a saúde. Emagrecimento não é trend e muito menos estética de rede social, é saúde. Então, antes de seguir qualquer promessa da internet, vale perguntar: tem ciência aqui ou é só marketing bem roteirizado? Porque quando o assunto é corpo, o hype pode custar caro. E o Band de Saúde, minha gente, vai ficando por aqui. Mas no próximo sábado, 9 horas da manhã, eu te encontro aqui na tela da Band. Mas segue a gente lá no Instagram, porque lá você pode mandar sua sugestão, sua crítica, acompanhar nossos bastidores, que é o Instagram do Band de Saúde. Quer rever esse programa, quer mandar pro amigo, pro tio, dar aquele empurrãozinho de dizer: olha, acorde pra vida, muda aí o seu estilo de vida? É só ir lá no YouTube, Band Bahia Oficial. Você vai encontrar esse programa e todos os outros que já passaram. Eu vou ficando por aqui e te espero. A gente tem encontro marcado no próximo sábado, viu? Tchau, tchau. Saúde, oferecimento Dr. Cláudio Falcão, neurocirurgia e coluna, Oral Regale, odontologia estética, Rejuve, cirurgia plástica integrativa.